Olá, Pimpolhos, tudo bom? Professor Rodrigo, do auladê.com.br, aí uma aulinha de Brasil, pessoal. Vamos lá então? Economia do açúcar, Brasil Colônia. Turma, tem que lembrar que os primeiros anos do Brasil Colônia é o Brasil do pré-colonial. As 3 primeiras décadas, mais ou menos ali de 1500 a 1530, 32, 34. Bom, o período pré-colonial do extrativismo da madeira, do pau-brasil, aquele produto que os portugueses acharam na cara deles quando chegaram aqui e começaram a ter aquela relação de início de colonização e do uso da mão de obra do escambo dos indígenas. Bom, mas houve a necessidade de lucrar aqui com o Brasil Colônia. E o produto escolhido para transformar o Brasil numa espécie de uma grande fazenda, de uma grande propriedade de açúcar, um grande mercantilismo e lucrar em cima de uma empresa colonial, de uma empresa mercantilista, tá aí, o senhor já disse, é o açúcar. A economia do açúcar, a economia açucareira, a cana-de-açúcar transformada no açúcar. Uma especiaria que tinha no século XVI até o XVII um bom valor de mercado lá na Europa. Portanto, titios, o açúcar foi o primeiro grande produto da história do Brasil Colônia. Aquele produto que fez do Brasil mais rentável, mais lucrativo para Portugal, dentro da empresa mercantilista ou nessa empresa colonial. Certo, Pimpolhos? Então vamos ver aqui as características dessa cana-de-açúcar, que é principalmente os séculos XVI e XVII. Não quer dizer que no século XVIII não tem mais açúcar. Tem, mas a principal economia que o Portugal faz aqui no Brasil no 18 é a mineração. Depois no 19 já o Brasil independente vai ser o café. No século 20 o Brasil se industrializa. Legal, mas no século 16 e 17 o principal produto do mercantilismo, da relação Brasil-Portugal, dessa relação colonial, foi a economia do açúcar, titios. E vamos ver essas características aqui. Sabendo isso aqui, vocês estarão aptos a fazerem grandes provas se envolver o açúcar. Tá bom, turma? Então vamos lá. A geografia. Que lugar do Brasil? Bom, litoral. Vem comigo, ó. Litoral. Vocês estão acostumados, né? A letra do soro horrorosa, mas dá para ler. É o litoral brasileiro, principalmente o Nordeste, mas também o litoral do Sudeste, por exemplo, São Paulo, região ali de São Vicente, e até Laguna, pelo Tratado de Tordesilhas, o nosso litoral, mas principalmente o litoral nordestino. A região que mais deu açúcar, que mais deu uma boa rentabilidade foi a Bahia e Pernambuco, Nordeste. Mas a gente deixa aqui, ó, litoral brasileiro no Nordeste, principalmente no Nordeste, mas também as demais regiões litorâneas também abrigaram essa economia. Mas não esquece, principalmente no Nordeste, grandes produtoras, Pernambuco e Bahia. Tanto que Pernambuco foi invadida pelos holandeses lá em 1630. Depois a gente fala sobre isso. Tá? Bom, turma, tá aí a geografia litoral brasileiro, litoral desse Brasil Colônia. Produção, agricultura. Tu vai colocar aí no nosso esqueminha a agricultura. Tu não extrai, nós não extraímos açúcar, nós cultivamos, nós plantamos, cuidamos, depois colhemos e transformamos essa produção em açúcar. Açúcar para dar gosto, para dar tempero aos alimentos. Bom, né? Tá aí, produção, agricultura. O que mais, turma, aqui na produção? A agricultura, mas é a propriedade privada? Bom, a propriedade aqui, ela é privada. Então a gente coloca aqui, ó. É uma produção de agricultura e uma propriedade privada. Mas tem mais. Minifúndio ou latifúndio? Grandes extensões de terra, latifúndio, ou pequenas extensões de terra? Grande, isso mesmo, sucesso. Grande extensão de terra na mão de um dono, na mão de um proprietário rural. Então a gente vai colocar aqui latifúndio. Latifúndio. É uma propriedade latifundiária, grande extensão de terra, uma sesmaria, uma enorme fazenda em cima de uma monocultura. Então isso é importante. A monocultura, um produto exclusivo dentro dessas fazendas. A monocultura. Então fica ligado aqui na produção agricultura,
é o açúcar, portanto, uma grande produção, monocultura, a propriedade é privada e latifundiária. Grande extensão de terra na mão de um dono, na mão de um proprietário, de um colono. O senhor de engenho, por exemplo, que vivia na casa grande. Certo, Pimpolhos? Então fique esperto aqui nessa produção do tipo agrícola, privada e latifundiária. Legal! Mão de obra, não tem erro. Principalmente, basicamente, a essência, o trabalho, as mãos do senhor de engenho, quem são? Isso, os escravos. Coloca aí. A escravidão, turma. E foi usado aqui no século XVI a escravidão indígena, africana, foi introduzida no XVI, mas já no século XVII a principal mão de obra da economia do açúcar era a escravidão africana, onde o escravo era uma mercadoria, era propriedade de alguém. Certo? Tu comprava um escravo para trabalhar nesses canaviais, nessa produção. Então lembra que é mão de obra, escravidão, principalmente. Não quer dizer, cuida aí as armadilhas, o famoso pega-ratão, não quer dizer que não tinha trabalho livre, assalariado. Tinha, mas era minoria. A principal fonte de mão de obra, de trabalho, eram os escravos indígenas e também os africanos. Certo, queridos? Então, mão de obra escrava, a principal, a essência, as mãos do senhor. Mercado. Essa cana de açúcar transformada em açúcar, que mais? O cristal e o mascavo, transformado em cachaça, em rapadura. Esse açúcar era para ficar no Brasil, mercado interno, ou era externo para ser exportado? Isso, turma! O mercado externo. Principalmente para ser exportado, ser vendido para a Europa. Portugal comprava dos colonos através daquilo que nós chamamos de pacto colonial. Anota aí, pacto colonial. Lembra? Isso, o monopólio da metrópole sobre a colônia, a exclusividade de Portugal sobre o Brasil. Então somente Portugal poderia comprar o açúcar do Brasil e depois Portugal fazia o quê? Revendia, principalmente para a Holanda, que pegava esse açúcar e refinava. Portugal, o açúcar brasileiro, ele era cristal ou mascavo. Não se tinha tecnologia aqui na colônia de transformar esse açúcar em refinado, mais fininho de todos. Certo, Pimpolhos? Então aqui o mercado externo, regido sob a ordem da economia mercantilista, é o pacto colonial, o monopólio, a exclusividade. Procure na aula desse, não lembra que é pacto colonial, tem aula lá de mercantilismo, dá uma olhada aí para refrescar a memória sobre o mercantilismo, que é muito importante desse Brasil do século XVI e XVII. Certo, Pimpolhos? Vamos mais, sociedade. Bom, se são fazendas, se são propriedades rurais, é uma sociedade rural. Olha ali, rural. Também é uma sociedade litorânea, olha a geografia. São fazendas no litoral, litorânea. Não tem erro, né, turma? Tá aí, uma sociedade rural, litorânea e o principal, palavrinha-chave aqui da nossa sociedade. É uma sociedade estratificada. Anota aí, estratificada. Isso. Uma sociedade dividida em estratos. Basicamente, como Gilberto Freire falava, né? Comentou, tem no seu livro, Casa Grande Senzala, a sociedade dos estratos. Ou tu vive na Casa Grande, a elite colonial, o senhor de engenho, os donos da terra, o colono, ou tu vive na senzala, os escravos, a mão de obra. Então é uma sociedade estratificada, dividida assim, na Casa Grande, a elite no topo, a menor parte da população, mas os proprietários, os donos da terra. E a senzala, a maior parte da população e aqueles que trabalham para o dono dessa produção. Casa Grande, senzala, senhor do engenho, escravo. Essa é a relação estratificada, onde não existia a perspectiva de ascensão social. É uma sociedade de estratos. Ou tu é da Casa Grande, da elite colonial, os donos das terras, o proprietário, ou tu é da senzala, quem trabalha. Existe uma minoria de trabalhadores livres, mas mesmo assim isso não
tira a característica de uma sociedade dividida em estratos sociais. Certo, pimpolhos? Casa grande, senzala. Bom, os colonos e os trabalhadores desses colonos. A escravidão, o sistema escravocrata, servindo como base do trabalho e base social, pimpolhos. Vamos mais. Crise. A crise da economia do açúcar, vamos lembrar de dois processos históricos. Vamos lembrar da União Ibérica. União Ibérica, anota aí. Senhor, quando foi a União Ibérica? De 1580 a 1640. Vamos colocar aqui. Ó, o senhor vai colocar embaixo. De 1580 até 1640. Foram 60 anos onde o Império Português foi administrado pela Espanha. E isso aqui levou um certo descaso, pouco cuidado com o nosso açúcar, ou lucro desviado. Bom, os portugueses tiveram aí que intensificar, de utilizar os bandeirantes para buscar uma alternativa. A crise que foi gerada pela ocupação, pelo domínio espanhol no Império Português. Também nós temos aqui as invasões estrangeiras, principalmente da Holanda. Então a União Ibérica, o domínio espanhol de 1580 a 1640, além de aumentar a pirataria, o não cumprimento do pacto colonial, o desvio de lucro, o descaso espanhol com a colônia Brasil, nós temos, além aqui da União Ibérica, nós temos a ocupação holandesa. Anota aí, titios, vem comigo, ó. Ocupação holandesa. Pá, que legal, senhor, põe aí. Os holandeses ocuparam parte do Nordeste brasileiro, principalmente Pernambuco, de 1630 até 1654. Pronto, aí está. Bom, prof, mas por que isso é importante? Porque a Holanda ocupou a principal produtora de açúcar, que era Pernambuco. E depois que esses holandeses foram expulsos de Pernambuco na revolução chamada, ou na guerra chamada Insurreição Pernambucana, nós temos a Holanda afastada do Brasil, mas concorrendo com o Brasil lá nas Antilhas. A Holanda saiu do Brasil em 1654, perdeu a Companhia das Índias Ocidentais da Holanda, que era Pernambuco e arredores, mas levou toda a técnica de uma boa produção para as Antilhas, para o Caribe, e o açúcar antilhano passou a concorrer com o açúcar brasileiro. E ainda a Holanda tinha uma vantagem que refinava. Então, turma, a União Ibérica, a ocupação espanhola no Império Português, a administração do Império Português pelos espanhóis e a ocupação holandesa, principalmente em Pernambuco, fizeram que esse sistema econômico do açúcar entrasse em decadência. Como solução, como alternativa, Portugal incentivou os bandeirantes, aqueles aventureiros e comerciantes de São Paulo, a buscarem o tão sonhado, almejado ouro, que no final do século XVII foi achado, e pelo século XVIII foi intensa a extração de ouro e diamante, principalmente no centro-sul do país, Minas Gerais. Certo, turma? Então aqui as principais características da economia do açúcar no Brasil colônia, séculos 16 e 17. Geografia, produção, mão de obra, mercado, sociedade e a crise. Fica esperto nessas características, pimpolhos, que a gente vai fazer aí grandes questões, vamos acertar as questões envolvendo a economia do açúcar. Certo? Aí está, turma. Espero que tenham curtido. Até a próxima. Abraço para vocês. Sucesso. Tchau.